Olá, boa tarde a todas e todos. Eu sou Bárbara Aquino, membro da comissão organizadora do evento. É um prazer organizar esse evento com meus colegas e contar com a presença de todos vocês. Sejam muito bem-vindos ao primeiro seminário em rede da UFSB, que ocorre até o dia 14 de agosto, durante todo o dia, com início de mesas às 10, às 14, às 16 e com conferências às 19 horas. Esse é um evento idealizado pela reitoria da UFSB e organizado pela PROGEAC, em parceria com a PROTIC, a PROEX, a PROAF, a PROPPG, o apoio da PROP e da ACS, tendo a participação das unidades acadêmicas, da Comissão de Ética dos Servidores e das representações estudantil e técnica em educação na organização da grade de programação. Iniciaremos em instantes a mesa Novo Normal, Educação e Políticas Públicas em Tempos de Pandemia e Virtualidades, proposta pelo Instituto de Humanidades, Artes e Ciências do Campus Paulo Freire. Essa mesa será mediada pela professora Caroline Caputo, do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências do Campus Paulo Freire. As pessoas que quiserem fazer perguntas devem fazê-las através do chat do YouTube. Elas serão repassadas pela mediadora aos convidados e convidadas ao final das apresentações. Importante, assinem a lista de frequência, cujo link vocês encontram na descrição do vídeo do YouTube. Passo agora a palavra para a professora Caroline, que fará a apresentação dos nossos convidados e convidadas. Boa mesa. Olá, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Queria dar as boas-vindas a todos os participantes e ouvintes dessa mesa redonda, intitulada O Novo Normal, Educação e Políticas em Tempos de Pandemia e Virtualidades. Queria também agradecer à comissão organizadora desse brilhante evento, que tem acontecido desde segunda-feira. Tenho acompanhado o evento, está sendo muito interessante, várias reflexões interessantes. E também aos intérpretes de Libras, que têm acompanhado todo o evento e feito um excelente trabalho aqui durante todas as apresentações. Cada participante, durante a nossa mesa redonda, cada participante terá 20 minutos para falar. E eu estarei aqui monitorando o tempo. Então, quando estiver faltando alguns minutinhos, eu vou interromper e vou pedir que finalizem, ok? Também, quem quiser fazer perguntas aos convidados, coloquem no chat. Depois eu vou ler as perguntas assim que acabarem os tempos das reflexões. Como a Bárbara falou, né, a lista de presença está no link aí do YouTube, assinem todos. E, antes de iniciarmos essa conversa, eu gostaria de falar um pouco dessa mesa redonda, né? O tema é o novo normal, né? E muito tem se falado desse novo normal. Mas como podemos definir, então, normalidade, né? Eu fiquei pensando bastante sobre isso. Como definir normalidade, então, a partir do momento que estamos vivendo, né? E quando a gente pensa na sobrevivência e na proteção, né, que estão muito ameaçados hoje em dia, né? Já não consideramos algo como normal. Então, não vivemos nesse normal atualmente, porque não temos uma sobrevivência normal e uma proteção normal. Então, essa normalidade seria a constituição de um padrão que assegura às pessoas que estão contidas nele numa certa proteção, segurança, continuidade e sobrevivência. Então, esse novo normal seria a proposta de um novo padrão que pudesse garantir essa sobrevivência. Então, será que estamos prontos para esse novo normal, né? Então, nesse sentido que eu levanto aqui essa reflexão sobre esse novo normal, tanto na educação quanto nas políticas públicas, que tanto tem se falado e discutido, né, neste momento. Então, iniciaremos a nossa fala hoje com a professora Ana Paula Silva de Araújo. Ela é professora da Escola Municipal Omar Cajá, em Caravelas, Bahia. Possui graduação em Letras e especialização em Língua Portuguesa, ambas pela UESB, e mestrado profissionalizante em Letras pela UESP. Tem experiência na área de letras, com ênfase em língua portuguesa, atuando nos seguintes temas: variação sociolinguística, regência verbal e preposição. É com você a palavra, professora Ana Paula.
Bom, boa tarde a todos e a todas. Primeiro, eu gostaria... Tá bom o som? Vocês conseguem me ouvir bem? Eu não sei se o som tá legal. Boa tarde a todos e a todas novamente. Em primeiro lugar, eu gostaria de saudar a mesa, parabenizar os organizadores do evento, do seminário. Está fantástico, né? Parabenizar pelo brilhantismo. Tenho acompanhado desde a segunda-feira e tenho, assim, me deliciado com as discussões que tenho visto aqui, né? Bom, eu gostaria também de agradecer o convite ao FSB, agradecer à professora Caroline, professor Leandro, enfim, nós começaremos então falando, né, desse novo normal, nesse contexto de pandemia, né? Nós, professores e professoras, a educação, de um modo geral, ela precisou se reinventar, né? No momento em que o único remédio para evitar a propagação do vírus é o isolamento social, nós tivemos, né, que deixar as salas de aula, o ambiente escolar e, enfim, e adotarmos outros métodos para tentar minimizar os prejuízos educacionais e garantir o acesso, né, à educação. E aí a EAD, os recursos, né, as novas tecnologias, são um dos recursos que tem sido utilizado nesse novo normal, né, para a educação nesse contexto de pandemia. Mas aí, se a gente for levar em consideração dados do Comitê Gestor da Internet no Brasil, que vai dizer o seguinte, que 58%, né, das casas no Brasil não tem computador. E 33% não dispõem de acesso à internet. E se a gente for, né, levar essa questão para a educação do campo, isso ainda fica muito mais complicado, né? Uma vez em que a educação do campo, e aí só corrigindo antes, quando a professora Caroline falou o nome da escola de atuação, da minha escola, na verdade, eu faço parte da escola do professor Júlio Jerônimo, tá? Eu não faço mais parte da escola Omar Cajá, eu sou professora do Centro Educacional Professor Júlio Jerônimo, no distrito de Joerana. Então, eu já tenho uma relação aí de quase 10 anos com a educação do campo. E se a gente for levar esse contexto todo para a educação do campo, que já sofre, né, com as mazelas do antigo normal, né, onde as políticas públicas elas têm uma dificuldade de acesso, e nesse contexto de pandemia, na era da internet, se a gente for falar das comunidades que não têm nem energia elétrica, a gente percebe que essa tentativa de amenizar os danos, né, educacionais e tentar garantir o acesso da educação, ela não chegou para todo mundo, infelizmente. E aí, falando em políticas públicas, eu trouxe um breve histórico das políticas públicas para a educação do campo, né, para que a gente perceba qual é a percepção do Estado para essa educação. E aí eu vou pedir, por favor, a professora Caroline, para começar a apresentação, por favor. Está no primeiro slide, professora. Isso. Você quer que passe aparecendo aí de primeiro? Sim. Não, o segundo, por favor. Só que eu não consigo visualizar os slides. Espera aí. Só um minutinho aqui que eu vou trazer aqui. Bom, e aí a gente vai começar falando do pioneirismo, dos movimentos pioneiros, né? Eu só vou abrir aqui porque eu não estou conseguindo. Os slides e
Professora Carolina, Ana Paula, é só clicar na telinha à direita da tela, que vai aparecer para a senhora. Consigo ver aqui, mas eu já abri aqui. Eu estou pelo telefone ou no computador, eu acho que é isso, tem uma configuração diferente. Tá, mas vamos para o segundo slide, né, que dá esse breve histórico aí das políticas públicas para a educação do campo, né? E aí eu começo pelo Manifesto dos Pioneiros, em 1932, né, com a difusão dos princípios do Manifesto dos Pioneiros. Surgem os fundamentos da nova escola. Entre eles, a ideia de produzir novas coisas, visando uma escola democrática e proporcionando oportunidades iguais a todos os habitantes do território nacional. E aí a gente está falando tanto da educação, né, como a educação do campo, como a educação das áreas urbanas. E aí, por trás desse Manifesto dos Pioneiros, nós temos intelectuais aí como Anísio Teixeira, Cecília Meirelles, né, que reivindicam uma educação pública, gratuita, né, e laica, mais democrática. Seguindo para 1942, temos as leis orgânicas da educação nacional, que propõe uma separação entre a educação para a elite e a educação para as classes populares. Obviamente que propõe para a elite uma educação secundária e normal, né? Enquanto que para as classes populares, uma educação voltada para a formação da mão de obra, né? Para o mercado de trabalho. Pode passar o segundo slide, por favor. Próximo. Bom, já aí nos finais de 1960, né, nós temos aí o êxodo rural. E aí, né, começa a migrar das comunidades rurais para as áreas urbanas. E aí o Estado, preocupado com o crescimento exagerado das cidades, desorganizado, desordenado, isso vai implicar diretamente no processo de urbanização da cidade. O Estado, muito preocupado com isso, adota como uma estratégia para conter o êxodo rural, adota a educação do campo, né, na tentativa de conter esse crescimento desordenado das cidades. E aí, com isso, vão surgindo aí os movimentos sociais, né, os movimentos populares, e diversas iniciativas populares foram surgindo, como o Movimento Nacional dos Pais Sem Terras, o MST, a Comissão da Pastoral da Terra e a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, né? E, juntamente com outras instituições, vão reivindicar uma educação onde o modelo de aprendizagem se dê pelo conhecimento técnico, mas também aliado ao conhecimento do campo, né? E, passando para o próximo, por favor. E aí, com todo esse movimento social, com essa pressão dos movimentos sociais, né? E o Estado aí inclui a educação na Constituição da República Federativa de 1988, vai incluir aí a educação como direito de todos e dever do Estado, né, que será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação, né, para o trabalho. O que é que a gente pode ver a partir daí? Que o Estado propõe uma educação, uma proposta tecnicista para o campo, né? Uma proposta de educação voltada para a formação de mão de obra, né? E aí o que é que acontece? Os currículos eles precisam ser reestruturados, ser reinventados
de modo que atenda aos princípios dessa formação de mão de obra, né? E os trabalhadores pedagógicos, eles vão aí, a partir de então, trabalhar junto com os sindicatos dos trabalhadores rurais, né? Juntamente com partidos de esquerda e outros professores, outros educadores, na tentativa de garantir uma educação que tenha ênfase no bem-estar social dos sujeitos do campo. Próximo slide, por favor. Bom, e aí, nesse sentido, seguindo, nós temos aí a Secretaria de Educação, que o MEC vai criar em 2004, né? A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, a SECAD, né? E que traz uma proposta aí voltada para a educação do campo, que vai dizer que a educação do campo, tratada como educação rural na legislação brasileira, tem um significado que incorpora os espaços da floresta, da pecuária, das minas e da agricultura, mas ultrapassa ao acolher em si os espaços pesqueiros, os espaços caiçaras, ribeirinhos e extrativistas. Ok? Bom, e aí, nesse sentido, né, o que é que acontece? Dentro de uma proposta ainda tecnicista, a educação do campo ela vai atender ao sindicalista, né? E que vai dividir, que vai influenciar, na verdade, diretamente nas políticas públicas, dividindo o Estado numa luta de classes, né? E as escolas elas não ficam de fora disso. Elas também são utilizadas como armas de poder para a manutenção do domínio de uma classe sobre a outra, né? E aí, se a gente for reparar, o campo ele não fica fora desse paradoxo, né? O campo também está ali inserido, ok? Porque num país, né, latifundiário, a agricultura ela visa o lucro, né, dos latifundiários e vai se distanciando cada vez mais do bem-estar social dos agricultores, dos trabalhadores. Próximo, por favor. Bom, e aí com essa pressão, toda a pressão dos movimentos sociais, né? O que é que acontece? A Constituição Federal inclui a educação como direito de todos. A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1978, né, vai incluir a educação como direito de todos, dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a elaboração da sociedade, visando aí ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a ação para o trabalho. Bom, próximo. Eu acho que se repete, repetiu, acabou repetindo aqui. Pode passar para o próximo, professora? Decreto. Eu não sei se está aí, porque eu não estou conseguindo visualizar daqui como é que está sendo passado aí. Aqui está aparecendo o slide. De jeito nenhum. Aqui é o slide 8, Pronacampo. Então passou, adiantou muito. Eu vou voltar mais. Eu estou aqui, está aqui no decreto 8.352, de 4 de novembro. Eu estou aqui no decreto 8.752. Ótimo. Tá aí. 9 de maio. Isso, tá aí. Pronto. E aí, ótimo. Então, aí nós temos o decreto número 8.752, de 9 de maio de 2016, que vai abordar aí no artigo 12 o estímulo ao desenvolvimento de projetos pedagógicos que visem a promover desenhos curriculares próprios à formação de profissionais do magistério para atendimento da educação profissional e tecnológica, educação de jovens e adultos, educação especial, educação do campo, de povos indígenas e de comunidades remanescentes quilombolas, né? E aí eles vão reconhecendo as especificidades aí da educação.
Pode passar para o próximo, professora, por favor. E aí nós chegamos no decreto 7.352, de 4 de novembro de 2010, que faz aí uma abordagem sobre a política de educação do campo, né, e do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o PRONERA, instituindo a educação rural como política pública, né, reafirmando a singularidade do campo como direito e superando os limites impostos pelo governo. Então, a partir daí, né, a educação do campo ela é instituída como política pública e reafirmando e garantindo as especificidades, as singularidades, né, desses espaços. Pode passar o próximo, professora, por favor, para o campo. E aí, numa proposta mais, né, de preparar, numa proposta de educação para o campo, né, de preparar e formar o indivíduo do campo para o exercício efetivo da cidadania, né, para exercer a sua cidadania, foi efetivada em 25 de julho de 2012 pela Lei número 12.695, o PRONACAMPO. E para um amplo efeito desse programa, ele foi organizado, né, a partir do decreto 7.352 de 2010, e ele foi dividido em 4 grandes eixos. Quais são esses eixos? Nós temos aí o eixo 1, o primeiro eixo, né, que vai falar da gestão e das práticas pedagógicas. Ou seja, a questão mesmo aí didático vai se ater à questão didático-pedagógica, né, a questão do livro didático, especificamente um livro didático específico, né, para o público do campo, um currículo específico para esse público e uma educação em tempo integral. Esse é o primeiro eixo, é o que vai tratar o primeiro eixo. Aqui no segundo eixo, que é o eixo de formação inicial e continuada, né, que aí já é uma preocupação com a formação de professores com especialização, com o objetivo de qualificar, né, de qualificar profissionais para trabalhar com a educação do campo. O terceiro eixo, o eixo 3, né, desse programa, que é a educação de jovens e adultos e educação profissional. E aí vai abordar uma educação de jovens e adultos, uma educação profissional, no contexto rural, no contexto do campo. E seguindo para o quarto eixo, nós temos aí a infraestrutura física e tecnológica, né? E aí essa palavrinha tecnológica, ela muito nos chama a atenção nesse contexto do novo normal, né? Desse novo modelo de educação. E esse quarto eixo, ele se responsabiliza pela questão da infraestrutura dos espaços escolares, né? E aí vai falar de construção de quadras esportivas, espaços de terra para aula prática, alojamentos para os estudantes e os profissionais, né, da educação, do campo, além de laboratórios de informática, né, recursos tecnológicos, equipar esses espaços educacionais do campo com recursos tecnológicos, projetores de vídeo, enfim. Então, o PRONACAMPO ele é dividido nesses eixos, onde cada eixo tem as suas responsabilidades. E aí eu finalizo esse retrospecto rápido aí, né, a gente pode perceber, né, com isso. A gente pode perceber que o Estado ele só começa a se preocupar com a educação do campo, eles começam a atentar para a educação do campo na tentativa de conter o êxodo rural, né? Preocupado, na verdade, não com os indivíduos com a educação do campo, mas sim com um crescimento exagerado e desorganizado de migração das pessoas do campo para as áreas urbanas.
e preocupado com isso, uma forma de conter, aí sim ele se volta para a educação do campo, né? Mas a gente pode perceber o seguinte, né? Que para o Estado, que é o que normalmente acontece, manter a percepção do Estado em relação às escolas do campo é que manter uma escola do campo é algo que gera custos muito altos para o Estado, que justifica... Professora Ana Paula, falta um Oi. minuto para dar os seus 20 minutos. Então... Ok, já estou finalizando. Então, eles preocupados em conter o fluxo, eles apenas se atentam para isso, né? Para a educação do campo. Mas a gente percebe que todas essas políticas públicas apresentadas, elas encontram dificuldades de chegarem ao campo, né? Ou seja, então esse novo normal, né, que exclui os estudantes do campo, na verdade, ele não é tão novo assim, né? Ele não é tão novo. É o velho normal de políticas públicas que já não chegam com eficácia até as comunidades camponesas, que agora está escancarado, né? A pandemia agora colocou uma lente de aumento numa educação que já está à margem. Ou seja, a utilização dos meios de comunicação, só para finalizar, a utilização dos meios de comunicação, dos meios tecnológicos, ela precisa ser como uma forma de comunicação entre os sujeitos, e não uma forma de substituir as práticas escolares, né? Esse novo normal que exclui, que deixa sem nenhum pesar milhares de estudantes sem acesso, né, à educação. De um acesso que, no caso da educação do campo, ele já era difícil, já era precarizado. Então, só para fechar, eu termino com a fala da Roseli Caldache, que vai dizer o seguinte, que a escola, ela não move o campo, mas o campo, ele não se move sem a escola. Obrigada. Muito obrigada, professora Ana Paula. Apesar de o áudio ter ficado um pouco cortado pelo fato da internet não estar muito boa, mas deu para entender bastante o que você falou e da importância da gente pensar na educação no campo nesse momento, né, nesse novo normal. É um momento que a gente tem que refletir bastante sobre isso e como isso vai ser conduzido, né, daqui para frente. Exatamente, né? Agora de sanar essa exclusão, esse caráter de exclusão que esse novo normal traz, né, para a educação. Isso. Agora eu gostaria de dar a palavra para o professor Leandro Gaffo. Ele é professor adjunto da UFSB, ele possui graduação e licenciatura em Geografia pela USP, mestrado em Geografia pela USP, e doutorado em Ciências da Religião pela PUC São Paulo. Cursa Psicanálise Clínica pelo IBPC, também coordena projetos e cursos como Residência Pedagógica, Gama, que é um grupo de apoio mútuo pela ansiedade, e curso de Massoterapia Clássica. Ele também coordena o colegiado de Licenciatura em Ciências Humanas e Sociais da UFSB. Sua produção literária se concentra em áreas de mitologia, filosofia da ciência, geografia, educação e psicanálise. Muito bem. Eu acho que vocês não estão conseguindo me ver, porque eu não estou conseguindo colocar a webcam aí, porque está pesado, não está funcionando. Mas não tem problema, minha imagem é o que menos importa. Na verdade, é muito melhor que vocês não me vejam nesse momento, né? Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem. São agora mais de 160 pessoas, é um recorde. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante da gente pensar, porque 160 pessoas decidiram, nesse momento, assistir às nossas conversas aqui em torno disso, né? Eu não vou falar exatamente sobre educação do campo, como a professora acabou tratando, mas por um viés completamente diferente, eu espero poder tangenciar aí algumas das questões que ela também coloca, né? Então, eu vou tentar verificar se consigo aparecer aí. Se não, você poderia, por favor, projetar aí a nossa apresentação. Agora sim, agora eu apareci.
Não estou te ouvindo, Carol. Ainda não está disponível aqui o slide. Assim que estiver disponível, eu vou passar. Não tem problema. Eu vou fazer um caminho bastante inusitado, né? Quando estava preparando essa apresentação, eu lembrei de 2 textos que eu li no final saíram aí no final do mês passado, em julho, né? Um do Slavoj Zizek, um filósofo ucraniano, né, que bastante interessante, neomarxista, e o Christian Dunker, que é um psicanalista brasileiro, são amigos, inclusive, produzem coisas juntos, né, apresentam coisas juntos, e isso me pareceu muito interessante tratar. Por que esses textos aparecem nessa mesma época, né? Zizek está falando sobre 3 tipos de tempo, né? Então, está lá pronto, pode projetar, quando estiver no ar, aí vocês me avisam, só para eu poder me fixar nas apresentações. Bom, já está aparecendo aí agora. Ok, então vamos lá. Então, o Zizek vai tratar de 3 tipos de tempo, né? 3 formas de ver o tempo. Né? A primeira forma é Cronos, né? Que é o tempo linear, o tempo da inexorabilidade, né? O tempo do progresso, o tempo que vai e não volta mais, né? É uma noção de tempo bastante comum para nós, é o tempo do relógio, né? O tempo que leva à morte inexorável, né? De alguma forma. A segunda forma de tempo é o aion, né? O aion. É o tempo circular, é o tempo mítico, né? É o tempo do eterno retorno, aquela cobra que morde o próprio rabo, né? O Ouroboros, né? É uma outra forma de ver o tempo que nós não temos, né? Nós, a não ser quando a gente passa para essa análise mais mítica, mais religiosa, né? Aí ela se faz presente. E o kairos, que essa, então, nós temos menos ainda, né? O grego tinha essa forma de pensar o tempo, que é o tempo fatídico, não fatal como o Cronos, mas fatídico, né? O tempo que as coisas levam para serem produzidas, o tempo das coisas, né? O tempo da decisão de produção, da decisão da realidade, né? E que é também o tempo da ameaça e, ao mesmo tempo, da promessa, né? O tempo da esperança, por exemplo, né? É o tempo kairos, né? Zizek vai querer que a pandemia seja o kairos, seja o nosso kairos, né? Seja o nosso tempo fatídico, seja o tempo da mudança, o tempo da decisão. Então, vamos ver um pouquinho outras formas de ver o tempo com o Christian Dunker, e aí a gente volta a falar um pouco sobre esse pensamento do Zizek. O Dunker vai dizer, vai fazer uma análise da série Dark, que muitos de vocês já devem ter assistido. Quem não assistiu, vou dar alguns spoilers, mas paciência, depois vocês vão assistir, não vão lembrar de nada, porque ela é confusa pra caramba, então não há problema de fazer spoiler aqui, né? Bom, a série se passa numa cidade fictícia chamada Vinden, né? Vinden pode ser muitas coisas, né? Pode ter a ver com wind, que é o vento, né? Mas também tem a ver com torção, tem a ver com virada, tem a ver com retorno, né? E fica na Floresta Negra, a famosa Floresta Negra, que é Schwarzwald em alemão. Depois minha mulher me corrige aqui a pronúncia do alemão, dos irmãos Grimm, né? E ele apresenta, então, o seguinte, ele diz que 4 famílias, né, representam 4 formas diferentes de ver e pensar o tempo, né, na série Dark. Então, vamos ver um pouco dessas 4 famílias. Pode passar aí o primeiro, o terceiro slide, que é Cronos, né, que é a família Tiedemann, né? A família Tiedemann, então, ela vê o Cronos, ela pensa o tempo como Cronos, o tempo linear, o tempo da fatalidade, né, como a gente já falou. São eles que administram a usina nuclear, né, onde vai ocorrer o tal do apocalipse, o fim do mundo, né, que foi dia 27 de julho de 2020 e não acabou, né, felizmente ou infelizmente. E também a Gênese, toda a Gênese da história está com a família Tiedemann, né? E eles acreditam no Sigmundus, né? Que é a origem do mundo, né? Então, e no Triqueta, que é o símbolo do Hermes Trismegisto, aquelas 3 pás, né? Da hélice, vamos dizer assim.
Tem a ver com o quê? Tem a ver com o pensamento de Heidegger, né? Heidegger é um filósofo alemão, todos eles que nós vamos passear aqui são alemães, né? Portanto, Dark é uma conversa com a filosofia alemã, no final das contas, que escreveu Ser e Tempo em 1927. E no qual ele descreve a importância do ser para a morte, quer dizer, exatamente essa inexorabilidade da morte, né? O progresso que caminha para a morte. A morte é a razão da existência, no final das contas, para Heidegger, né? Então, a existência é o tempo do confronto entre a circularidade e a finitude da existência. A finitude é inexorável, né? E ele puxa isso lá de Agostinho, né? Agostinho também tem um texto belíssimo que fala do tempo, o tempo como intervalo entre o que já não é e o que ainda não foi, né? E é necessário, portanto, um ato de decisão para produzir o presente. O presente é uma produção, é um ato mesmo, né? Pois ele não é mera passagem contínua do tempo, portanto, né? E nele estão presentes memória e antecipação como essa seta progressiva e regressiva ao mesmo tempo do tempo, né? Ao mesmo tempo luz e sombra, barbárie e progresso, né? E a luta do bem contra o mal, quer dizer, o tempo dessas dualidades também estão presentes, tanto para Heidegger, né, quanto nessa família Tiedemann aí, na série Dark. Tá? Pode passar para o próximo. É a família Canwald, que é o tempo do Aion, o tempo religioso, o tempo mítico, né? Então, é o tempo do eterno retorno, o tempo onde tudo deve voltar a ser como sempre foi, né? É o tempo nietzschiano, portanto, né? Nietzsche escreve exatamente esse livro, Para Além do Bem e do Mal, onde ele apresenta a teoria do eterno retorno, né? Que a nossa existência se repete infinitas vezes, né? Portanto, um tempo circular. Quanto mais o herói age para escapar do seu destino, mais ele se aproxima da realização desse destino, né? Então, é bem o tempo mítico mesmo, né? Bem claramente. Um exemplo na série que é um exemplo bíblico, né, no final, porque os nomes, muitos deles são bíblicos, né, é Jonas, né, o Jonas na série, né, Jonas é enviado a Nínive para fazer sua população se arrepender do castigo divino, né. No caminho ele é engolido por um peixe e vomitado 3 dias e 3 noites depois. O número 33 aparece na série e não é à toa, portanto. E essa teoria trágica do tempo é recorrente em vários heróis trágicos, né? Eu estudei 2 aí no mestrado, um no mestrado, Gilgamesh, né, que é o herói sumério, e Ulisses, o herói grego, no doutorado, né? Então é muito interessante para mim essa questão. Pode passar para a próxima. É o tempo espiral, que é a família Doppler, né? Esse tempo em espiral é um retorno, mas não ao mesmo ponto, ele não é circular, né? Há uma ideia de progresso, caminha, o tempo caminha também, né? Então, é uma combinação entre o tempo mítico do Aion com o progressivo do Cronos, né? Ele luta contra os planos dos Sigmundos, né? Essa família Doppler, mas seus desejos não se realizam como se esperam, né? Sempre que ele tenta resolver aquilo, voltando para o passado e tentando resolver, ele acaba criando condições para a existência dos Sigmundos, né? A expressão aí é de Hegel, né? Hegel é quem afirmava que há a existência de múltiplas experiências de tempo, né? No agora, né? No aqui e no agora. O tempo tem, portanto, uma estrutura espiral para ele e cria os acontecimentos, né? Retrospectivamente, as condições para a própria justificação e existência, né? Então, cada um vive inúmeras temporalidades, né? E todos realizamos cadeias de determinação e contingência. É isso que vai construir essa espiral, né? O que vai ser determinação, o que vai ser contingência, né, nesse processo. Então, portanto, algumas versões do tempo se tornam presentes, se realizam no presente, né, no que a gente chama de presente, e outras ficam latentes, vamos dizer assim. Outras versões de tempo ficam latentes, né? Isso é interessante porque ele vai culminar com a ideia de dialética, que é definida pelo Hegel como o tempo e os atos do espírito que se movimentam graças à força criativa da negação conservadora,
né? Então, essa ideia de progresso vem da negação desse processo conservador, né? De onde se gera forças, né, para a produção de um presente, de um contínuo determinado. Tá? O próximo é a circularidade quântica, né, que está representada pela família Nielsen. Nielsen, ni, vem de nada ou ninguém, né? E expressa aí muito claramente uma questão da circularidade quântica, né? Niels Bohr e Einstein aí sendo discutidos, né? A partir da física quântica. Então, é uma circularidade quântica em que o futuro muda o passado, né? Portanto, a ideia do buraco de minhoca, é possível a viagem no tempo e a alteração do passado a partir do futuro, né? Um pouco essa questão que está presente aí. E isso torna a série bastante nebulosa para algumas pessoas, né? Então, por exemplo, as crianças desaparecidas, né, são em alemão é Verschwinden, né, foram levadas para um passeio em espiral do futuro para o passado, que é Winden, portanto, retorno ao passado, de tal forma a revelar o sentido circular ou retilíneo, que também é Winden, da vida e de nossa existência, né? Então, esse processo do futuro para o passado é uma constante dentro da série, né? E reflete essa controvérsia entre a física relativista de Einstein e a quântica de Niels Bohr, né? O Nielsen vem de Niels Bohr, né? Na qual se mostrou que a seta do tempo não é, portanto, irreversível, né? O tempo não é um progresso, um contínuo que vai embora e não volta mais. Ele tem essa possibilidade de retorno. E mais que isso, ele é reversível e até inversível. É possível inverter o tempo, né? De certa maneira. Então, isso em função de quê? Da velocidade e da posição do observador, né? É isso que dá um pouco de nó na nossa cabeça. Pode passar para o próximo. Ainda nessa questão da circularidade quântica, né? Um exemplo que está dentro da série é a máquina do tempo do H.G. Tannhaus, né? Que é a clara referência a H.G. Wells, né? Que é um autor de ficção científica que escreveu um livro chamado A Máquina do Tempo, né? E a ópera Tannhauser, do Wagner, também está presente aí com o nome Tannhaus, né? E que aparece no portão. Várias cenas aparecem esse nome escrito no portão. Então, a máquina do tempo que esse cara inventa só pode ser inventada, só pode ser construída porque o livro que explica como viajar no tempo, que foi escrito por ele, mas foi escrito no futuro, esse livro foi enviado para ele ao passado, né? Então, ele recebe esse livro pronto. Ora, se ele não produziu o livro no futuro e não produziu o livro no passado, quem produziu o livro? É essa questão que coloca-se, né, nesse tipo de questão do tempo aí, visto como um buraco de minhoca. Quem produz o quê, né? Então, a partir de um celular, e também a partir do celular que é deixado pelo Ulrich Nielsen, né, um da família Nielsen, que vai do futuro para o passado, e deixa esse celular lá. Quer dizer, sem esse celular, ele não poderia ter construído a máquina do futuro, né? Sem o celular e o livro. E quem produziu o livro, portanto? Não tem autor, né? É uma produção do tempo, digamos assim, né? E há uma referência aí também a um filme bastante famoso chamado Blade Runner, né? Da versão de 1982, em que o androide, o que é chamado replicante lá, né? Feito pelo Rutger Hauer, quando ele está nas últimas cenas, né, o caçador de androides está atrás dele e tudo, e ele está numa situação em que ele vai matar o caçador que está perseguindo ele salva a vida desse caçador e declama um poema, né? O poema é esse: eu vi coisas que vocês não imaginariam. Naves de ataque na órbita de Orion. Eu vi raios C brilharem na escuridão, próximos ao portal de Tannhauser. Todos estes momentos se perderão no tempo, como lágrimas na chuva. Hora de morrer. Isso é uma frase de um romance, de uma ficção científica também, do Philip K. Dick, que é um outro autor de ficção científica. Veja, Tannhauser, portal de Tannhauser, está aí presente também uma outra referência, né? Ora, por que isso é interessante, né? Porque, vamos passar no próximo slide aí, a torção do tempo, né? Que também é vinda, né? Bom, o que acontece é que, por que esse androide do Blade Runner
salva o perseguidor, né? Ele salva o perseguidor porque ele adquire uma espécie de alma humana, ele se torna humano, né? Então é o momento em que essa máquina deixa de ser máquina e se torna humana. O que nos faz humanos, portanto? Né? Acho que essa é a questão que nós estamos tangenciando aqui, de certa forma. O que nos faz humanos é o nosso direito de morrer. O que nos faz humanos é o nosso direito de não sermos máquina, de não parar simplesmente de funcionar ou de quebrar como uma máquina. É isso que ele adquire, né? Ele se torna alguém, a máquina, o androide, quando ele deixa de pensar só em si mesmo e passa a se colocar na posição do outro. Aquilo que a gente chama de empatia, né? O que nos torna humanos, portanto, é essa capacidade de negar nossa determinação maquínica, né? Nós não somos máquina, e essa capacidade de negar isso e de nos colocar como humanos, né? Por isso, humano é uma produção, né? Nós não nascemos humanos, nós nos tornamos humanos, né? Já diziam vários filósofos. Esta é a pequena torção, portanto, a torção que é possível fazer no tempo. Né? A torção da pequena mudança dialética, né? Quando a gente deixa de ser algo determinado por fora de nós, né? Por algo fora de nós, e passa a ser determinante daquilo que nós somos, né? Essa a pequena diferença que, na verdade, faz toda a diferença, né? Bem, Zizek, retornando lá ao Zizek, ele gostaria que a pandemia fosse o Kairos, né? Portanto, que a pandemia fosse o ponto de mutação, né? No começo, quando ele começa a escrever sobre a pandemia, né, ele fica muito otimista em relação a isso, né? Ele acha que realmente nós estamos caminhando no processo da pandemia para uma mudança real, né? A partir desse isolamento e tal, dessas questões que nos afligem nesse momento, que a gente vai sair um ser humano melhor, vamos dizer assim, né? O problema é que, ainda que o tempo seja multidimensional, né, o normal, aí, entre aspas, não está mudando, né? Não é isso que a gente vê, não é isso que o próprio Zizek vê, né? Ele mesmo aponta, parece que a gente está fingindo que não está vendo a nova onda chegando lá na Europa, né? O caos dos Estados Unidos, o caos do Brasil, com toda essa displicência com relação ao processo da pandemia, né? Então, portanto, nós não estamos produzindo um presente diferente, né? Não houve torção no tempo, e esse é o grande problema. O novo normal não é novo, ele é simplesmente o normal, né? Ele é o que nós já tínhamos, né? Cada um pensando em si mesmo, cada um pensando na sua própria existência, e não numa questão que fuja, né, dessa noção maquínica de nós mesmos, né? A gente acaba servindo maquinalmente a uma estrutura, a um sistema, né? E isso nós vemos em qualquer coisa. Então, retomando o exemplo da professora Ana Paula, né, da questão do campo, nós poderíamos usar esse momento, essa torção do tempo hoje, para produzirmos uma sociedade baseada em questões que o campo preza muito, né, como cooperação, né, como desenvolvimento mútuo, como apoio mútuo, né, como solidariedade, e, no entanto, não é isso que a gente está vendo, né? Pelo contrário, a gente não consegue sequer incluir escolas do campo numa discussão como essa, por exemplo, né, porque eles não têm equipamentos, eles não têm internet, e eles são contabilizados, assim como os 100.300 contabilizados da nossa, mortos da nossa pandemia. Quer dizer, é a perda, né? É a perda, dentro de uma safra você tem uma perda, e é isso que nós estamos contando, uma perda, né? Eu digo nós, você fala, não, mas eu não estou nisso. Está sim, todos nós estamos, né? Quando a gente serve a um sistema, a gente está fazendo isso sim, né? Quando estamos aqui reunidos num seminário como esse, né, e não estamos discutindo coisas que poderiam estar sendo discutidas, como, por exemplo, a questão mesmo do acesso às pessoas nesse momento a esse seminário, nós estamos sim colaborando para um processo sistemático, um processo maquínico, né, que não é um processo humano, portanto, né?
é um pouco essa a questão. Então, eu coloco aí para vocês pensarem, né, esse processo, né? Como eu digo ali no último slide, é bem verdade que a gente precisa experimentar uma espiralidade do tempo e talvez a gente até possa estar vivendo isso no processo de levante das forças conservadoras, né? Então, a gente está num momento aí em que a direita começa a surgir, então, tudo bem, estamos vivendo aí esse momento, mas depois nós vamos chegar num momento melhor. O problema é que esse momento melhor está brecado por um apocalipse que está sendo anunciado, né? Qual é esse apocalipse? Nós temos um planeta Terra que é finito, né? Professor, só tem mais 1 minuto. Então, estamos encerrando. Temos recursos finitos, né? E, portanto, como é que essa pandemia vai produzir uma comoção suficiente para que a gente lembre que os nossos recursos são finitos, né? Para que a gente lembre que que o nosso planeta não vai dar conta de todo mundo ser classe média. Como é que nós vamos fazer essa questão? Passo. Obrigado. Obrigada, professor Leandro, pela explicação. Vi lá que no chat as pessoas gostaram muito de ter falado sobre a série, não é? De fazer essa comparação, né? Eu anotei aqui algumas falas de alguns alunos, de algumas pessoas, alguns professores. Depois, no final, a gente pode debater um pouco sobre o que as pessoas comentaram, mas eu achei muito interessante fazer essa comparação do novo normal com uma série, né? Ainda mais agora no momento que a gente está tão em casa, acaba que assiste bastante série, e a gente tem que fazer esse olhar, né, para as séries também. Muito interessante. Cada um estuda aquilo que gosta, né? Eu gosto de série, gosto de ficção científica, então, né, para mim sempre... Quando eu fazia o doutorado, as pessoas entravam em casa e falavam, você não estava fazendo uma tese? Eu falei, estou estudando, assistindo Matrix, assistindo essas coisas. Ótimo. Que bom, estuda e se diverte, ótimo. Isso é muito bom. Agora eu gostaria de convidar o Pedro. Pedro é nosso aluno, ele é aluno da UFSB, ele é estudante do curso de bacharelado interdisciplinar em saúde da UFSB, ele é egresso do CUNE de Teixeira de Freitas, é ativista social pela igualdade racial, ações afirmativas e pelos assuntos da comunidade LGBTQIA+. É representante discente da congregação IAC, CPF, e ocupa a pasta de combate ao racismo no DCE da UFSB. Estuda os impactos do racismo institucional na saúde mental da população negra no Brasil. Compõe o grupo de apoio mútuo à ansiedade, que acolhe pessoas em sofrimento psíquico, atuando na promoção da saúde em sua perspectiva integrada. É atualmente pesquisador de iniciação científica do mesmo projeto, coordenado pelo professor Leandro Gaffo, compondo também a retaguarda em saúde mental do programa Monitoria Covid do Consórcio Nacional, do Consórcio Nordeste. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, quero parabenizar o Seminário em Rede também, pela oportunidade de a gente poder ter essa discussão aprofundada, qualificada, sobre essa temática tão importante que é o ensino no tempo de pandemia, né? E essas virtualidades. Para mim, é uma honra muito grande poder estar nessa mesa cheia de pessoas ilustres e tão comprometidas com esse pacto, vamos dizer assim, que é a educação. Bom, eu vou iniciar minha fala, não vou fazer uma apresentação, falando a respeito das desigualdades, né, que é o cerne dessa questão que permeou todo o nosso debate sobre o tal do novo normal, que se desenhava a partir da necessidade de que a gente se deslocasse, né? Não mais a gente teria aquele ensino presencial, com aquela rotina, com tudo que a gente já conhecia, né?
um novo tempo se avizinhava, né? Uma nova forma de se fazer, uma nova forma de ser também foi imposta, né? E a gente precisou se adaptar diante disso. Outros tiveram condições de fazer essa adaptação, infelizmente, muitos não puderam, né? Eu acho que essa é a fala que eu vou trazer, né? Bom, eu acho que é interessante a gente fazer uma análise sobre o que é o lugar e o não lugar, né? O que é o lugar que a gente está agora? De pessoas que estão atravessando, transpassando as barreiras, né, presenciais e utilizando dos meios virtuais e digitais para estar fazendo essas discussões. No entanto, existe um não lugar que talvez esteja representado esteticamente por mim, uma pessoa negra, periférica, um aluno egresso de uma escola pública, de um colégio universitário, mas que não está fazendo parte dessa discussão por diversas razões, né? As desigualdades no Brasil, elas são um desafio para se desenhar políticas públicas. E tratando de virtualidade, isso é mais caro ainda para nós, né? Um ponto que eu acho interessante da gente tratar também é acerca da importância que as pessoas têm a ter a cidadania, a importância da cidadania, né? No Brasil, a gente está um pouco atrasado na discussão com relação à renda básica, né, que é uma política pública que intersecciona todas as discussões relativas à saúde, à educação, ao saneamento básico, à igualdade de oportunidades, né? O auxílio emergencial que está sendo dado, ele precisa se configurar como uma política de Estado, né? Isso é muito importante. Por quê? Porque a gente tem, segundo os dados do PNAD de 2018, crianças de 5 a 17 anos que estão alijados do processo educacional ou que têm a sua formação comprometida, a sua formação psíquica, cidadã, educacional comprometida em função da necessidade de complementar a renda dos seus pais, da sua família. E isso que causa essa evasão tão grande. Podemos entrar numa discussão à parte de como trazer mais novidade, mais criatividade, trazer esse aluno à escola de uma forma atrativa. No entanto, a gente tem muitos problemas que inviabilizam, talvez, esse projeto de escola ideal. E o que nós precisamos é que a gente radicalize essas políticas públicas que afetam a realidade educacional do Brasil, a realidade da inclusão digital do Brasil, que é simplesmente gritante, né? Os dados realmente não mentem, né? A desigualdade no Brasil, ela é uma espécie de projeto realmente, né? No entanto, talvez esse tempo de pandemia ele possa ser uma nova oportunidade para que a gente encare essa realidade e não mais se compadeça, tenha uma postura de aceitação, né? A esperança caminha junto com isso também. E nessa perspectiva eu trago a esperança de Paulo Freire, né, que é diferente daquela esperança que só espera passivamente pelos resultados que muitas das vezes não vêm. Hoje, talvez um facilitador seja essa conectividade que nós temos, essa possibilidade de estarmos em rede para tratar desses assuntos e impulsionar novos olhares por parte do Estado, da iniciativa privada, para estar indo em busca das soluções dessas questões que fazem as pessoas não estarem representadas e não terem a sua cidadania assegurada, né? Esse é o ponto que eu trago.
Agora, falando a respeito do movimento estudantil, que eu faço parte orgulhosamente na UFSB, enquanto coordenador, como já foi bem colocado pela professora Caroline, da combate ao racismo, da pasta de combate ao racismo, como também representante do IAC, é interessante a gente trazer as perspectivas nacionais, né, do movimento estudantil no Brasil como um todo. Eu cito duas grandes conquistas, que são o adiamento da data do Enem e os cortes no PNAES, né, de 70%, de 40%, aliás, que a gente conseguiu reverter. O PNAES é o Programa Nacional de Assistência Estudantil, né? Numa fala que tivemos ontem na mesa proposta pela representação estudantil, que eu tive o orgulho de poder mediar, a professora Evelyn, que participou do evento, ela mostrou assim, claramente como que uma pessoa que tem oportunidade de acesso financiado à universidade, ela permanece, ela tem sucesso, né? E isso é decisivo na maioria dos lares, na realidade da maior parte dos alunos e alunas, principalmente da UFSB, né, localizada no sul, no extremo sul da Bahia, uma região do estado do Brasil historicamente explorada, alijada, né, bem como o poeta Jorge Amado nos colocou, né, uma região de muito sangue, suor, sangue e choro. É interessante a gente também se sintonizar. Voltando à questão do adiamento do Enem, havia um debate em que a gente não viu essa sensibilidade por parte do poder público, sobretudo o MEC, de saber que as desigualdades no Brasil, sobretudo ao acesso, elas determinam sobremaneira o acesso à educação superior, que é a ferramenta que é o Enem hoje, né, em substituição ao antigo vestibular. Então, como que a gente vai ter uma educação de qualidade, que gera igualdade de oportunidades, sem financiamento, né? E com essas desigualdades tão grandes que puderam ser exacerbadas devido à necessidade de a gente ter essa virtualidade em contraposição àquele ensino presencial. Os alunos da rede privada de ensino, eles continuam com todo aquele apoio, aquela rede de apoio que eles sempre tiveram. Agora eles só se deslocaram, né, do meio presencial para o meio digital. Umas dificuldades ou outras vão ter, porque todas e todas nós fomos afetados de certa forma, né? Mas de maneira alguma a gente pode utilizar a mesma métrica, a mesma régua entre a aluna e o aluno de escola pública e o aluno de escola privada. As ferramentas que se utilizam são completamente diferentes. A necessidade de adaptação é completamente diferente. E isso influi também na qualidade dessa aprendizagem. Eu estava vendo uma reportagem recentemente de que alunos estavam se organizando para reprovar intencionalmente, porque por meio dessa virtualidade eles não estavam conseguindo aprender, eles não estavam, enfim, absorvendo adequadamente o conteúdo e construindo esse conhecimento. E antes a gente já tinha uma escola em que grande parte dos alunos fingiam que aprendiam, e boa parte dos professores também, de certo modo, não conseguiam entregar esse ensino, por diversos motivos, né? Não pode se transferir automaticamente para o professor essa responsabilidade, já que esse fenômeno educacional é tão complexo e tão desigual. No entanto, com certeza, isso foi contrastado, evidenciado por meio dessa virtualidade, né? Esse é um ponto nevrálgico da desigualdade que eu coloco. Então,
a gente precisa transitar, quando a gente tiver a oportunidade de voltar ao antigo normal, vamos dizer assim, de criar uma espécie de pacto, aonde ninguém mais vai fingir que aprende e ninguém mais vai fingir que ensina, porque isso se reflete na qualidade da educação que nós temos hoje. Cito também a conquista recente da aprovação do Fundeb na Constituição, né? É imprescindível que isso o Fundeb se torne uma política de Estado, porque como vamos construir políticas públicas efetivas sem o financiamento, né? Esse é o grande mote, né? A gente precisa de financiamento, a gente precisa criar um padrão ouro, né? As assimetrias regionais que se tem, principalmente no Nordeste, em contraponto às demais regiões do Brasil, também são um fator de desigualdade na educação. E isso precisa ser solucionado, né? E o começo disso é o financiamento. No entanto, essa luta deve permanecer. Quando a gente vai olhar para a educação superior, que é onde nós estamos hoje, nós temos uma ameaça do corte de quase 4 bi no ano que vem, no orçamento do ano que vem, que vai inviabilizar pesquisa, extensão, e o próprio ensino, né? Não dá para a gente compactuar com isso. Outro ponto que eu coloco é sobre o mapeamento do genoma do coronavírus, né? Foi uma pós-graduanda, uma equipe de pós-graduandos, pesquisadores, que no Brasil são tão desvalorizados por falta de investimento e de condições de fazer essas pesquisas, que em 48 horas puderam dar essa resposta, né, que foi o pontapé inicial para que a gente pudesse enfrentar esse novo inimigo que nós temos, que é esse vírus desconhecido, de certo modo, né? E essa conquista, essa descoberta, ela impulsionou as pesquisas posteriores que culminaram aí no desenvolvimento de novas tecnologias, né, medicamentosas e até mesmo a tão esperada vacina. Isso mostra como a universidade, como esse pacto da educação com a sociedade é tão importante para que a gente ofereça respostas para a própria saúde pública. Então, é valorizar, reconhecer e se estender, né? Se estender para que a sociedade nos absorva de modo que se sinta pertencente, que a gente não mais pense a universidade como uma espécie de fortaleza, de castelo, onde a gente cada dia ergue um muro, que a gente mine esses muros, imploda esses muros e construa pontes para que a gente consiga transitar para um modelo de universidade, um modelo de sociedade justo, igualitário e com igualdade de oportunidades, né? Esse é o ponto principal. Agora, retomando a questão da inclusão digital, que é um tema que intersecciona, que é transversal, essa discussão toda que a gente coloca, quando a gente pensa em ações afirmativas, é imperioso também que a gente trate a inclusão digital como uma ação afirmativa. Dados do IBGE de 2018 mostram que o acesso é simplesmente precário. E há uma diferença gritante também entre quem habita na zona urbana e na zona rural, bem como a professora Ana colocou para nós, né? A gente trata a educação virtual, mas a gente esquece que existem várias gradações, né? E esquecer isso também cometer um abuso, cometer uma violência, né? Que é chamada de racismo ambiental, aonde o lugar onde a pessoa está, onde a pessoa vive, é determinante para as oportunidades que ela tem. E quando o Estado se omite, quando a sociedade se omite de olhar para essa realidade e tentar revolucioná-la, transformá-la,
é também um racismo, né? E isso precisa ser evidenciado, transformado. É urgente que a gente compreenda a inclusão digital também como uma ação afirmativa, como uma ferramenta para que a gente consiga dar igualdade de oportunidades, né? Que é algo tão caro para nós. Tem para finalizar, um outro ponto que eu acho importante de ser colocado é sobre as desigualdades que foram contrastadas e que o Boaventura Souza Santos coloca em seu livro, que chama-se A Cruel Pedagogia do Vírus. Ele tem um outro livro que eu cheguei a ler, que é sobre a pedagogia do vírus, onde ele mostra que a pandemia ela vai continuar com seus alvos que no antigo normal, aí bem entre aspas, já estavam colocados. São as mulheres, são as populações vulneráveis, as ditas minorias, os negros, a comunidade LGBTQ, pessoas que são alijadas desse processo econômico-social e que a crise econômica também atinge ainda mais esses setores da sociedade, né? Ainda não temos dados brutos, mas já sabemos que a maior parte, hoje, dos mais de 100 mil pessoas, 100 mil vítimas da Covid-19 no Brasil, são pessoas pretas e pardas. É uma hecatombe social que a gente precisa corrigir imediatamente, né? Eu tenho um outro dado também, que é sobre essa questão que foi formulada pelo relatório Oxfam, que 5% da população tem juntos o equivalente da riqueza de 95%, no caso da educação brasileira. Enquanto a gente tiver essa desigualdade econômica tão forte, é impossível que a gente resolva esse problema. Muito pelo contrário, esse problema vai se perpetuar. E aí eu não estou trazendo um discurso, enfim, radical, socialista, né, propriamente dito. Eu estou querendo dizer que a gente vai precisar desconstruir esse modelo social que nós temos, porque as desigualdades não podem mais ser aceitas, né? Aonde, se a gente chega a uma situação como essa de pandemia, as pessoas que naturalmente já são desiguais, elas permanecerão sendo vitimadas, né? O inimigo tem raça, tem cor, tem gênero, tem localização, né? E é em nome disso que a gente precisa destruir isso que aí está, somar forças para que a gente, de fato, tenha uma nova realidade, um novo normal que a gente quer construir. E aí eu finalizo com a frase do eminente Rui Barbosa, que ele fala o seguinte: tratar com desigualdade a iguais ou a desiguais com igualdade. Seria desigualdade flagrante e não irreal. Ou seja, tratar os iguais com igualdade e os desigualdais nos limites das suas desigualdades, sem criar um parâmetro único onde a gente ignore a perversidade que habita nessas desigualdades, sem mais normalizá-las e sem mais aceitá-las também. É isso, agradeço. Obrigado. Obrigada, Pedro, pelas suas falas, brilhante fala. E muito bom ver uma representação decente aqui no nosso evento, na nossa mesa redonda. Muito feliz. Obrigado. E também muito feliz com sua fala, que é de extrema importância. Eu até anotei várias coisas aqui, e uma que me deixou bastante, assim, entusiasmada, né, que você disse que é para aproveitar essa pandemia, o novo normal, para criarmos pontes, né,
acabarmos com os muros e criarmos pontes com essas classes menos favorecidas ou as minorias. Então, eu acho que a gente tem que repensar como será esse novo normal para a gente fazer um novo normal melhor. Isso é de extrema importância. Muito boa a sua fala, viu? Gostei muito, muito mesmo. Eu vi lá aqui também no chat, muitas pessoas ficaram felizes de te ver e ouvir de você essa representação. Agora eu gostaria de convidar o professor Alessandro Fernandes de Santana. Ele é reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC. Ele é professor do Departamento de Economia da mesma universidade. É graduado em Economia e em Administração pela UESC, mestre em Cultura e Turismo pela UESC e UFBA, e doutor em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade pela UFRRJ. Também já foi pró-reitor de extensão da UESC. Boa tarde. Boa tarde. Eu cumprimento todas as pessoas que estão nos assistindo. Quero cumprimentar de maneira muito especial a professora Ana Paula, fez uma belíssima explanação sobre a educação, principalmente voltada à educação do campo. Quero cumprimentar o professor Leandro Garfo pela belíssima também explanação, nos convidou a uma reflexão filosófica, psicológica e trazendo o lúdico muito interessante com a série que, professor, eu já estou aqui, já anotei para assistir, não tive a oportunidade ainda, mas assistirei assim que puder. Quero cumprimentar o Pedro Henrique. Pedro, você, um jovem, ainda bastante jovem, eu diria, com um nível de maturidade e um nível de consciência social e de comprometimento com a sociedade incrível. Quero lhe dar os parabéns por isso e tenho certeza que seu futuro, tanto acadêmico como pessoal, serão brilhantes. Mas queria cumprimentar também a professora Caroline Caputo, que nos media aqui nessa mesa, e aproveitar para cumprimentar a Bárbara Quina, colega, antiga colega da Universidade Estadual de Santa Cruz, e aqui na UFSB, tantos outros colegas, o professor Milton, vários outros que estão aqui. É uma felicidade para mim compartilhar aqui esse espaço na UFSB. O tema que nos propuseram para tratar, a questão de políticas públicas, educação em tempos de pandemia e de virtualidade, é um tema bastante interessante quando chamam para o novo normal. Eu sou economista de formação e acredito que a primeira coisa que nós temos que fazer quando vamos falar de alguma coisa tida como nova é fazermos uma análise naquilo que, por outro lado, pode ser considerado velho ou não tão novo assim. Eu, diante de tudo o que tem acontecido nesse período de coronavírus, onde o mundo todo tem passado por um momento muito doloroso, muito sofrido, onde famílias perderam entes queridos, sem sequer ter a oportunidade de chorar pelos seus mortos em um velório digno, um velório decente, ou pelo menos com a presença de familiares. Hoje nós ultrapassamos a trágica marca de mais de 103 mil mortos no Brasil. O número mundo afora já está de uma forma alarmante. E trazer esse tema, a questão novo normal, nós temos que retornar um pouco para ver como era antes. Eu vou me ater um pouco no Brasil, nas questões sociais do Brasil, e dentre as quais eu quero tocar um pouco no que diz respeito à educação. A pergunta que eu faço é: hoje nós temos, diuturnamente, a mídia noticiando sobre os impactos negativos do coronavírus. O que estaríamos assistindo há um ano atrás, quando nós não tínhamos ainda esse impacto tão negativo do coronavírus? Quais as notícias que eram veiculadas sobre a desigualdade social e econômica no país?
Quais as notícias que eram apresentadas na mídia em relação à educação no Brasil, ao sucateamento da educação pública no Brasil. Não podemos esquecer que nós temos, por 20 anos, contingenciados os investimentos em educação no Brasil. Não podemos esquecer que temos, por 20 anos, contingenciados os investimentos em saúde pública no Brasil. E não podemos esquecer que, no momento onde um país se quer tornar-se desenvolvido, nós temos os investimentos em ciência, em tecnologia, em inovação, cada vez mais regrados, cada vez mais suspensos pelo governo federal. Não podemos esquecer que um fator importantíssimo para a educação no Brasil, principalmente no combate à desigualdade, que é a garantia do Fundeb, foi uma novela de longos capítulos sendo aprovada no último capítulo e com uma pressão popular muito grande. Porque se há um ator, ou melhor, vários atores e atrizes, digamos assim, mas como não é televisivo, correto, é atores mesmo, responsáveis por isso, eu diria que são as cidadãs e os cidadãos brasileiros que lutaram por um financiamento para a saúde pública nesse país. Eu tive a oportunidade de ter sido secretário municipal de Educação e Cultura. Eu vivenciei de perto, e eu quero me dirigir aqui à Ana Paula, que fez uma explanação brilhante sobre a educação do campo. Eu vivenciei uma coisa, Ana Paula, que foi a oportunidade de conhecer escolas rurais, que eram assim que eram chamadas. Escolas rurais, quando nós tínhamos em determinadas zonas rurais, em determinadas fazendas, um único local, sem a menor qualidade para ter uma aula decente, onde uma sala tinha, em um canto direito, a primeira série, era assim que chamávamos até então, o que hoje é o segundo ano, no outro, a segunda série, e nos dois cantos da sala anteriores, terceira e quarta série, com uma professora que, na maioria das vezes, tinha estudado até a quarta série também do primário, que era assim que nós chamávamos. Eu estou pegando a nomenclatura da época. E, naquele cenário, nós tínhamos crianças cujas idades oscilavam entre 6 e 15 anos, ocupando a mesma sala de aula. Crianças cujo objetivo duplo de ir à escola era a fome de conhecimento e a fome, literalmente falando, de alimentos, porque não possuíam em suas casas. E, para isso, o governo virava as costas. Não podemos esquecer também que a educação infantil no nosso país, durante muito tempo, não foi considerada educação. Apenas as famílias mais abastadas conseguiam colocar os seus filhos e as suas filhas em escolas para a educação infantil. De lá para cá, nós tivemos avanços. Sim, avanços que eu diria também significativos, mas esses avanços foram frutos de muita luta, de muita conquista nas ruas, de muitas conquistas sob pressão. E me parece que hoje nós temos que, mais do que nunca, fazermos a pressão necessária. Eu quero relativizar com vocês algumas coisas, mas em outras eu quero discutir e acho que quem está à frente de uma universidade ou quem está na educação, seja em que função for, não pode ter medo. Tem que ter coragem para discutir questões complexas, questões polêmicas, mas questões extremamente importantes para a sociedade. O papel do educador é muito além de passar conteúdo. O papel do educador é auxiliar na formação de cidadãs e cidadãos responsáveis e atuantes na sociedade na qual estão inseridos. Ontem ainda, eu assisti o ministro da Economia, o Paulo Guedes, usar um termo chamado debandada, dizendo que depois de tanta dificuldade em privatização, de tanta dificuldade em aberturas na economia, a equipe dele resolveu debandar. E eu conversava ontem com um amigo meu e eu falei, amanhã o noticiário vai ser pautado nisso e isso poderá ser usado como um pretexto para outras ações. E hoje, pela manhã,
ao abrir o computador, as primeiras notícias foi que depois da debandada de ontem, o presidente da República apoia Paulo Guedes nas reformas que ele está propondo para o país. Eu chamo a atenção que os termos utilizados, eles têm uma simbologia muito, muito forte, muito importante. Se chegarmos para qualquer cidadão e perguntarmos, você vai fazer uma reforma em sua casa? A primeira impressão que ele tem é que reforma é para melhor. Reforma é uma coisa boa. Mas boa para quem no que diz respeito às mudanças na economia desse país? Boas para quem no que diz respeito à educação nesse país? Eu estou fazendo uma mesa redonda na Universidade Federal, mas há alguns meses atrás, o ex-ministro da Educação queria colocar indicação para reitores nas universidades federais desse país, sob o pretexto de que seria por pouco tempo para não ter a eleição no período de pandemia, para não haver aglomeração, e nós já passamos por isso em determinado momento da nossa história, sabemos muito bem onde essas coisas podem ir. Não podemos deixar de lado que uma conquista das universidades públicas, que foram as cotas para os estudantes, principalmente da rede pública, e cotas também que diz respeito à etnia das pessoas, no apagar das luzes, quando deixou o Ministério da Educação, ele revogou a lei de cotas na pós-graduação. O que eu quero dizer com isso é que devemos fazer uma reflexão sobre voltar ao normal. Será que aquela situação dita normal era o que nós desejamos? Ou o que nós desejávamos? Ótimo, passear na rua livremente, sem máscara, poder sair com amigos, com a família, tudo isso nós desejamos, não tenha dúvida. Mas uma exclusão, foi necessário um vírus para mostrar à nação que 100 milhões de pessoas no Brasil tiveram acesso pela primeira vez a uma renda de R$600, uma renda que foi abordada aqui pelo Pedro, chamada de emergencial, e uma renda que o governo queria que fosse utilizado em termos de R$200, e que uma pressão no Congresso triplicou e levou para 600 de forma temporária. A pergunta é, uma vez passada a pandemia do coronavírus, essas pessoas não terão acesso a essa renda, mas essas pessoas ainda continuarão sofrendo de pandemias sociais. Dentre as pandemias sociais são as faltas que os recursos e as políticas públicas fazem a essas pessoas. Essas pessoas não têm acesso à educação pública de qualidade. Eu não posso nunca deixar de lembrar, eu estou falando aqui em uma universidade, que nós vivemos em um país onde o professor do ensino fundamental, ele tem que dar o máximo de suor do seu trabalho e tem que depois lutar para receber o mínimo em termos de salário, que é o piso salarial, que ele tem que lutar para que lhe seja garantido em forma de pagamento, retribuição pelo seu trabalho. E olha que trabalho é esse de um professor. Eu digo sempre que nós procuramos um médico quando nós temos um problema de saúde. Procuramos o advogado quando temos um litígio a resolver. Procuramos um economista quando temos um investimento a fazer. Mas o professor e a professora, nós procuramos nos primeiros anos da vida dos nossos filhos e das nossas filhas, e o que pedimos a eles é uma tarefa extremamente complexa. Nos ajude na formação do caráter dos nossos filhos e das nossas filhas. E não temos esse reconhecimento por parte do governo e por parte da sociedade também. Eu gostaria muito de dizer que uma mesa como essa, que fala de políticas públicas, temos que lembrar que as conquistas que nós tivemos até agora foram conquistas, como eu já falei, baseadas em muita luta da população, mas que já carecia de políticas públicas novas, políticas públicas permanentes, para fazer um avanço sempre constante no combate à desigualdade. Eu estou reitor de uma universidade que tem aproximadamente 9 mil alunos entre graduação e pós-graduação. Nesse período de pandemia, nós tivemos um enfrentamento
junto ao MEC, que foi para a prorrogação da data de aplicação das provas do Enem, porque um número significativo de pessoas não tem acesso à internet. E depois que isso foi conquistado, mostra que o Enem tem suas lacunas também, que precisa ser revista em termos de acesso para as nossas universidades. E nós aplicamos questionário de maneira universal com todos os nossos discentes, porque passado esse período todo sem as aulas de graduação, nós fizemos na semana passada uma discussão no nosso Conselho Superior para deliberarmos sobre o retorno das aulas em que modalidade. Foi aprovado que retornaremos com um trimestre excepcional, um trimestre que será temporário também, e esse trimestre será remoto, com as atividades remotas. Já estamos fazendo um levantamento com a assessoria de assistência estudantil no sentido de garantirmos o acesso à internet a uma parcela significativa dos nossos discentes que não tem acesso a essa internet. Mas essa preocupação vem, de fato, à tona quando veio a pandemia do coronavírus. Mas nós temos que pararmos e analisarmos um pouco. E essas pessoas, antes da pandemia, tinham acesso à internet? Será se nós não estávamos tratando de uma maneira igualitária pessoas que estavam em situações extremamente desiguais? O Pedro chegou a abordar isso aqui. Então, depois de ter assistido aqui a palestra do professor Leandro, ele falou da série, eu fiquei procurando aqui um livro, professor Leandro, e eu encontrei um livro aqui interessante, Admirável, Mundo Novo, do Aldo Huxley. É um livro de 1932, e nesse mundo distópico que o autor escreveu em 32, ele falava de como era dividida a sociedade, que ao nascer, algumas pessoas já recebiam um tipo de oxigenação diferenciada, alimentação diferenciada, ouviam músicas diferenciadas, e que essas pessoas não podiam ser tristes. E toda vez que essas pessoas estavam tristes, quaisquer que fossem, elas eram chamadas a tomar doses de uma pílula chamada soma, que não podia ter a tristeza nesse local. Era uma alegria totalmente artificial. E eu fico me perguntando hoje, no ano de 2020, portanto, quase 100 anos após esse livro ser lançado, como estão as sociedades mundo afora? Se no Brasil, por exemplo, nós já não temos, ao nascer, pessoas que recebem um tipo de tratamento totalmente diferenciado de outras pessoas. E que depois nós vamos lutar por uma coisa chamada meritocracia. E o professor Leandro, que eu vi que ele é da área de psicanálise e psicologia, tem um psicanalista belga, não recordo o nome, que ele tem um livro interessante chamado Meritocracia, Trapaça e Depressão. Neste livro ele aborda, nesse texto, na realidade, ele aborda que muito do que nós chamamos de meritocracia é, na realidade, privilégios de algumas classes em relação a outras. Nós temos, por exemplo, uma parcela da população que tem a liberdade total de garantir o seu tempo todo para o estudo e para o lazer. Mas nós temos um número significativo de jovens que ou ajudam no sustento da família ou sustentam sozinhos as suas famílias. Nós temos um número de jovens que tem que trabalhar 2 turnos e se dedicar a um único turno para o estudo. E nós estamos levando isso como se fosse meritocracia. Obviamente que o empenho pessoal de cada um deles é necessário, o empenho individual é necessário, mas nós precisamos de políticas públicas que garantam a essas pessoas o acesso a uma educação com qualidade, que garanta não apenas o acesso, mas a permanência. Nós estamos passando pelo centenário de um grande baiano chamado Anísio Teixeira, e que lá atrás
ele já abordava, juntamente com um grande estadista chamado Leonel de Moura Brizola, sobre a educação em tempo integral no Brasil. E algumas pessoas ainda acham que educação integral é uma inovação. É algo que foi pensado lá atrás e que nunca foi implementado da forma que deveria ser implementada no Brasil. A Universidade Estadual de Santa Cruz, na qual eu concluí meus 2 cursos de graduação, na formatura de economia, eu fui o orador da turma e eu chamava a atenção naquele momento que eu fiz 2 vestibulares para entrar na universidade. O primeiro vestibular foi pertencer a uma família que tinha condições de pagar 1/3 de salário mínimo para a inscrição do vestibular. Em uma família de 3 irmãos que ganhasse 1/3 de salário mínimo, os pais deveriam fazer a escolha de Sofia para ver quem entrava na universidade. E, no ano seguinte, a universidade deu um passo gigante para esse momento, que foi a isenção da inscrição para alunos da rede pública. Logo depois, nós adotamos as políticas com as cotas para estudantes da rede pública aqui na nossa universidade. Para além disso, nós garantimos as bolsas permanências, refeições subsidiadas em nossa universidade. E o que parece muito, ainda falta muito a ser feito, como, por exemplo, garantir o acesso não apenas à internet, mas a equipamentos tecnológicos que permitam que os alunos consigam competir com um pé de igualdade maior com aqueles que já possuem. Então, eu diria que, nesse momento, temos que fazer uma reflexão bastante importante no Brasil. A Ana Paula falou que 53% das residências no Brasil não possuem computador. Eu diria, Ana Paula, que 11 milhões de residências não possuem água encanada. E nós estamos pedindo às pessoas que fiquem fazendo a sepsia das mãos com água e sabão sempre que puder. Nós temos 6 milhões de residências cujos cômodos são ocupados, em média, por 3 ou 4 pessoas. E aqui eu quero chamar a atenção que ainda que consigamos oferecer o acesso à internet para os nossos estudantes, as nossas estudantes, as condições de estudo não serão as mesmas. Muitas vezes essas pessoas estarão em uma casa, como eu já falei, com mais de 2 ou 3 pessoas por cômodo, muitas delas com crianças, muitas são mães e pais que têm que tomar conta dos seus filhos. Então, eu diria que nesse período de pandemia, a reflexão que eu quero trazer é: se for para voltarmos ao normal que existia, com uma desigualdade estúpida no nosso país, um país onde uma parcela da população se dá o luxo de não comer para não engordar, e uma quantidade enorme não tem o mínimo das calorias necessárias para sobreviver, nós temos que repensar em que país nós temos. No momento onde comemoramos recentemente os 70 anos da promulgação dos direitos humanos, nós vivemos num país onde uma parcela significativa da população ainda luta pelos direitos básicos dos animais, dentre esses a da alimentação. Então, essa pandemia nos traz uma reflexão Só tem mais 1 minuto. de que temos que encarar a sociedade como ela é, de que a desigualdade é um mal que perdura há muito tempo em nossa sociedade e que, se acharmos que a vacina necessária para podermos transitar tranquilamente nas ruas será a panaceia para trazer o mundo normal, eu diria que não aprenderemos nada nesse processo. Quero finalizar citando mais 2 livros aqui. Um deles, A Peste, de Camus, que conta uma história de uma peste que chega em determinado lugar e que, inicialmente, os ratos começam a morrer e depois as pessoas começam a morrer, e morrendo cada vez mais. E, diante de um cenário onde todos já estavam condenados à morte, um médico chamado Rabat tem a oportunidade de sair da cidade. E, em um diálogo com a outra personagem, com o Rie vira para o médico e fala assim: mas por que você não vai embora? Aproveita a oportunidade. Não há vergonha em querer ser feliz. Ao que o médico responde: pode não haver vergonha em querer ser feliz, mas pode haver vergonha em querer ser feliz sozinho.
Então, me despeço de vocês com uma das grandes obras da literatura brasileira, Grande Sertão Veredas, e onde ele diz: a vida é ingrato no macio do si, mas traz a esperança mesmo do meio do fel, do desespero ao que este mundo está muito misturado. Espero ter contribuído um pouco e acho que o debate será mais enriquecedor. Grande abraço. Muito obrigada, magnífico professor Alessandro, excelentes palavras, não consegui, me perdi até aqui no tempo, porque eu fiquei tão empolgada na reflexão que eu me perdi um pouco, quando eu olhei já estava dando os 20 minutos, porque são reflexões importantes, e também achei interessante como o senhor conseguiu ligar todas as falas da professora Ana Paula sobre a educação do tempo, a educação no campo. O professor Leandro Gaffo, quando ele traz essa reflexão sobre as mitologias, o tempo, né, o presente, o passado, o nosso discente, Pedro, que brilhantemente falou sobre as desigualdades, então, achei muito interessante, aí quando você fala das conquistas das universidades públicas. Essa conquista, ela vem acontecendo há muito tempo, não é? Você falou da UESC, que já tem tido essas conquistas, a UFSB também tem entrado em uma luta muito grande para a gente conquistar espaço para que os alunos possam ter direito à educação. Então, é muito importante a gente discutir e montar um novo normal em que todos possam ter educação, todos de forma equânime, sem ter desigualdade alguma. Isso é muito importante. Gostaria de convidar todos os participantes da mesa para voltarmos aqui para esse momento. Temos poucos minutos, 10 minutos só para algumas perguntas. No chat não tivemos muitas perguntas, foram apenas elogios, muitos elogios a todos os membros dessa mesa, e também tivemos algumas falas de alunos e professores e participantes aqui. Achei muito interessante quando Ricardo Delmonte, eu anotei aqui, fala das políticas públicas para a educação no campo, que tem que ser política permanente, assim como a articulação dos movimentos camponeses tem que resistir de modo a se firmarem em seus assentamentos. Então, o campo é resistência. Foi colocado, achei muito interessante essa colocação. A professora Ana Paula... essa professora Ana Paula está aí. Ótimo. Então, achei interessante essa colocação. Gostei muito da colocação do professor Leandro Gaffo, várias informações, eu me perdi porque o chat estava passando muito rápido, muita gente escrevendo, mas as pessoas falaram muito questionaram, o que é o tempo, se não uma noção da humanidade? O que há além da temporalidade? Então, estavam falando sobre isso, o próprio Ricardo Delmonte falou isso, o professor Eliseu falou que Dark também nos mostra uma redesconstrução do tempo. E o nosso aluno, Fábio Melgaço, disse que o homem criou Deus. É uma citação de Nietzsche. Ele falou: o homem criou Deus à sua imagem e semelhança. Sobre as falas também do nosso discente, o Pedro, várias colocações também, vários elogios. A fala dele, uma fala muito importante, muito bem colocada, uma oratória belíssima, viu, Pedro? Parabéns mesmo. E lá, Cristina Oliveira, no chat, disse que no Brasil a educação está jogada em último plano, infelizmente sem perspectivas de suspiro. Para o atual governo, o povo tem que ser ignorante para virar massa de manobra em nossas mãos. Então, aí o próprio Pedro disse, que precisamos fazer um pacto, que ninguém mais vai fingir que aprende, ninguém mais vai fingir que ensina. Ótimo, adorei a sua colocação, viu, Pedro? Anotei aqui para mim, viu? Para mim também. E o professor magnífico Alessandro, também gostei muito da colocação, vários elogios.
e quando ele fala do papel do educador, né? Eu sou professora e já trabalhei também com escola da educação básica, e quando você diz que as pessoas procuram o professor para auxiliar no caráter dos filhos, né? Eu também fui professora de educação básica e também tinha esse papel, e também os pais me procuravam. Eu acho que até hoje, no ensino superior, a gente também passa um pouco sobre isso, sobre caráter, sobre desigualdade, sobre viver num mundo normal, em que todas as pessoas sejam iguais, né, de alguma forma. Pelo menos a gente não tem esse mundo separado, essa sociedade tão dividida. Então, foi falas importantes. Eu agora abro um pouco para se algum dos membros gostariam de falar alguma coisa. Professor Leandro, gostou das indicações do professor Alessandro, dos livros? Gostei muito, já conheço alguns, né? Conheço Camus, bem famoso, Aldous Huxley, né? Leitura obrigatória para quem gosta de ficção científica como eu. Professor, eu sou geógrafo de formação e meu professor foi Milton Santos, um baiano, né, da raça, né? E que me ensinou muito sobre essa questão que você aponta muito bem, né? A questão da desigualdade, a questão de que não é possível a gente pensar em avanços, em progressos, né, se a gente não consegue fazer tudo junto nesse processo, né? Algo que a professora Ana Paula também aponta, Pedro também, né? Então, gostei muito da sua fala, achei muito pertinente, muito interessante. Com relação a alguns comentários aí que a Carol acabou apontando, né? Deus cria o homem à imagem, ou melhor, o homem cria Deus à sua imagem e semelhança, né? Segundo Nietzsche, porque para Nietzsche Deus só pode ser uma criação humana, ele é uma ideia, né? Ele é uma produção, né, do tempo. E aí, falando sobre isso, uma das questões que apareceu é sobre o que é o tempo, né? E eu tenho um texto que eu publiquei há um tempo atrás, aí, num livrinho, discutindo o Flusser, o Willem Flusser, é um filósofo também, que é tcheco, mas morou no Brasil, e foi amigo de Guimarães Rosa, né, que o professor também citou. E no texto eu faço exatamente essa associação entre os dois, né? Parece que eles conversavam muito. Os dois livros, o Grande Sertão Veredas, é de 1965, e o livro do Willem Flusser, que é A História do Diabo, também é de 1965. E, embora esse tema, né, o diabo, né, a história do diabo, o que ele está falando lá? Ele está falando sobre o tempo. Para ele, o diabo é o tempo, né? O Deus é a eternidade, Deus é a ausência do tempo, né? Então, essa possibilidade que está presente no livro do Guimarães, né, na medida em que você eterniza momentos, né, e esse eternizar é tirar do tempo, é sacar do tempo, né? É uma questão muito interessante. E remete a algo que você também toca, professor, quando fala do luto, né? A gente tem essas perdas todas, as mortes todas, e a gente não consegue ter luto, né, nesse momento. Então, esse não conseguir ter luto, não só por não poder estar fisicamente, mas porque hoje não importa mais. São mais de 100 e tantos mil mortos. E, já, tudo bem, está morrendo mesmo, vamos seguir a vida, né? É isso que o nosso presidente propõe, não é isso? Então, essa é a perda, né, que eu falava da colheita, né? Como transformar isso em política pública, portanto? Transformar em política pública é quando eu consigo ter empatia, é quando eu consigo me colocar no lugar do outro, quando eu consigo efetivamente dizer, não diz respeito a mim, mas diz respeito ao outro, e o outro é uma pessoa, e eu preciso fazer com que ele se sinta bem, né? Esse é o grande nó que eu coloco aí para vocês. Professor, eu posso interagir, não posso, professora Carolina? Pode, sim. Professor, eu agradeço e fico feliz em saber que foi aluno do Milton Santos. O Milton Santos deu aula aqui na nossa universidade, passou por aqui. Quando o senhor fala que não somos máquina, me chama a atenção para uma coisa, que a mídia
A mídia tradicional consegue colocar. Nós abordamos muito aqui o acesso à tecnologia. Mas vejam só, onde é que está o processo de socialização dos alunos? Porque nós não podemos esquecer que, passado isso, muitas pessoas irão utilizar este modelo de ensino remoto que nós temos agora para perpetuar. Se nós olharmos, por exemplo, as faculdades privadas, as demissões estão sendo em massa, com um número elevadíssimo das disciplinas já sendo dadas de uma maneira remota. O que eu chamo a atenção é, naqueles locais onde, de fato, nós não temos acesso, o ensino remoto é uma grande alternativa, não tenha dúvida disso. Mas vejam só, imagine os nossos alunos, como nós vamos formar essas pessoas se elas não estão no ambiente de aula, que não conseguem lidar com competição, com perdas, com frustrações, que é próprio da socialização. Então, nesse momento, o que eu quero chamar a atenção, minhas palavras finais, é que nós façamos uma agenda própria daquilo que nós achamos que de fato interessa à sociedade nessa luta e que não fiquemos guiados por uma agenda feita pela mídia. Porque nesse momento, eu não sei quantas pessoas nos assistem, mas daqui a pouco nós teremos milhões de pessoas ligadas em telejornais com um pacote de informações previamente elaborados. E eu me recuso a acreditar que o que está sendo feito de política de governo tem sido ao acaso. Isso é pensado e isso é intencional. E agora o Caetano Emanuel Viana Teles Veloso, que completou 78 anos, nos chamou a atenção. É preciso estar atento e forte. Então é assim que eu me despeço nesse momento. Eu gostaria muito de agradecer a todos. Infelizmente, não temos mais tempo de responder algumas perguntas. Eu vi que o professor Pilzan mandou uma pergunta, a professora Rossi, o professor Vicente, mas a Bárbara já está aqui conosco, já me chamando a atenção que precisamos encerrar a nossa mesa redonda, mas infelizmente não teremos mais tempo, e desculpa todas as perguntas que não poderemos responder, viu? Mas realmente, eu gostaria de agradecer a todos e todas, ouvintes e os membros da mesa. Foi um prazer estar aqui com vocês e nessa discussão, essa reflexão, acho que foi muito profícua. Obrigada. Realmente uma pena, a gente queria muito poder responder todas as perguntas, o chat foi muito comentado, parabéns para todos os nossos convidados, as nossas convidadas, Pedro, professor Leandro, professor Alessandro, professora Ana Paula, quero muito agradecer a presença de vocês aqui com a gente. A gente quer informar que agora vão começar as nossas mesas às 16 horas, no nosso site vocês podem acessar também a galeria com as intervenções artísticas e prestigiar os nossos artistas regionais, e à noite nós teremos mais uma conferência que se inicia às 19 horas com o professor e pesquisador baiano Jailson Bittencourt de Andrade, e o tema da conferência vai ser o lugar sem lugar da ciência no Brasil contemporâneo. Vocês podem conferir nossa programação no site do evento. Muito obrigada e até daqui a pouquinho. Forte abraço. Forte abraço.